daqui a 100 anos, alguém vai estar ouvindo esta mensagem e vai dizer: realmente Deus levantou um profeta no século XXI e o povo não acreditaram neste profeta, antes rejeitaram as suas mensagens. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós vamos dar início aqui uma mensagem, vamos gravar uma mensagem aqui. Nossas mensagens ficam um pouco extensas, porque a gente tem muito assunto para conversar, mas os irmãos tenham paciência, que as mensagens são baseadas nas Escrituras, nas palavras de Jesus Cristo, dos seus apóstolos, dos profetas, é toda bíblica. Então, para começar a nossa mensagem, nós sempre dizemos: Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo que está a nos ouvir, diga amém. A Igreja de Jesus Cristo sempre, ela sela as palavras do Senhor Jesus Cristo com um amém, e dos seus servidores também, eles selam com um amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, abram os vossos corações para ouvir uma mensagem de um atalaia de Deus na terra. Não rejeitem a mensagem do atalaia de Deus. De tempos em tempos, Deus levanta na terra os seus atalaias para repassar para os povos da terra o que Deus tem para falar com os povos da terra. O profeta Amós, no seu tempo, dizia que Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículo 7. Deus não vai deixar os povos da terra enganados, sem avisar o perigo que os povos da terra estão correndo por brincar com Deus e com a sua santa palavra aqui na terra. Os povos da terra que mais brincam com Deus e com a sua santa palavra aqui na terra é os povos religiosos da terra. Nós vamos meditar nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 32 a 37, que diz assim: portanto, vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Sabemos que a árvore boa dá frutos bons. Sabemos que a árvore mau dá frutos maus, porque pelos seus frutos se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis vocês falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração de vocês, disso é que vocês falam. Então a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas maus. Digo-vos que, de todas as palavras fúteis que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificados e pelas tuas palavras serás condenados. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, esta mensagem do Senhor Jesus Cristo nos mostra duas árvores, uma árvore boa e uma árvore mau. Jesus Cristo faz a pergunta: pode uma árvore boa dar frutos maus? Pode uma árvore mau dar frutos bons? Pelos frutos se conhece a árvore, porque a árvore boa dá frutos bons e a árvore mau dá frutos maus. Cada árvore produz o seu fruto. Uma mangueira não pode produzir laranja. A laranjeira também não pode produzir manga. Cada árvore produz o seu próprio fruto. Irmãos, quando Jesus Cristo está se referindo à árvore,
ele está falando de pessoas, de seres humanos, não é das árvores do campo. Esta árvore é nós, seres humanos, que Jesus Cristo comparou com as árvores do campo. Antes de Jesus Cristo nos comparar com árvores, ele fala sobre o pecado que não tem perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Todos os pecados são perdoados aos homens. Só tem um tipo de pecado que é imperdoável aos homens, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, em Cristo Jesus, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus Cristo está falando aqui, é porque os fariseus viram Jesus Cristo expulsando um demônio. Então os fariseus disseram que Jesus Cristo expulsava os demônios invocando o príncipe dos demônios, que era Belzebu. Jesus Cristo expulsava os demônios invocando o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, era esta a blasfêmia dos fariseus contra o Espírito Santo. Uma obra que somente o Espírito Santo pode fazer, então não podemos atribuir esta obra ao inimigo, ao diabo. Então, se uma obra só quem pode fazer é o Espírito Santo, devemos atribuir ao Espírito Santo e não ao diabo, como eles disseram, os fariseus disseram com Jesus Cristo, que ele expulsava os demônios pelo poder de Belzebu. Então, isso é uma blasfêmia que disseram contra Jesus Cristo, porque blasfemaram contra o Espírito Santo. Os irmãos sabem que palavra Jesus Cristo usava para expulsar os demônios? A única palavra que Jesus Cristo usava para expulsar o demônio era: sai dele ou sai dela. Só isso. Só dizia esta palavra: sai dele ou sai dela, e o demônio obedecia. E o demônio na mesma hora saía. Jesus Cristo tinha autoridade para expulsar o demônio, porque ele era o Deus verdadeiro, encarnado, que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo, porque nele não habitava o pecado. O pecado que habita nos homens e mulheres hoje na terra. Nunca habitou em Jesus Cristo esse tipo de pecado. Quando um homem ou uma mulher tem o Espírito de Cristo, tem a autoridade do Espírito de Cristo para expulsar o demônio. Jesus Cristo disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14:12. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, disse que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Romanos 8:9-10. Eu faço uma pergunta para os religiosos, ou seja, para os supostos religiosos que se dizem pentecostais. Todos os supostos pentecostais têm o Espírito Santo? Se têm o Espírito de Cristo, e por que andam segundo a carne, fazendo os desejos da carne? Estas línguas estranhas que os supostos pentecostais falam, é o Espírito de Cristo que fala na boca deles? Quando um suposto pentecostal fala as línguas estranhas e atribui estas línguas ao Espírito Santo, não podemos dizer que é uma blasfêmia atribuir essas línguas ao Espírito Santo, mas dizer que é uma brincadeira com o Espírito Santo e com o Espírito Santo não se brinca. Esta brincadeira com o Espírito Santo vai sair muito caro para os supostos pentecostais. E o preço é a própria alma lançada no lago de fogo e enxofre. Seria bem melhor que os supostos pentecostais parassem de brincar com o Espírito Santo nas suas igrejas. Os irmãos sabem quem é que impulsiona os supostos pentecostais a falarem em línguas estranhas? É a carne e não o Espírito. É a emoção da carne
que faz os supostos pentecostais falarem em línguas estranhas. Se os supostos pentecostais tivessem discernimento para discernir os espíritos quando vêm de Deus e quando vêm do mundo, eles se privariam de falar tantas línguas estranhas que não tem nenhum proveito. Ou seja, não tem nenhum proveito nenhum, nem para quem fala, nem para quem ouve. Muitas línguas estranhas são copiadas. Uns copiam as línguas uns dos outros. Por exemplo, na Assembleia de Deus se fala muito a linguagem alabachuricanta. Na CCB se fala muito a língua calamanaia, alamanaia, xalamanaia. E quem fala estas línguas estranhas dizem que é a língua do Espírito Santo. Isso é muito perigoso, atribuir estas línguas estranhas ao Espírito Santo. Irmãos, se estas línguas estranhas não for a língua do Espírito Santo, como vocês, supostos pentecostais, vão se apresentar diante do Senhor Jesus Cristo no juízo final? Seria bem melhor falar línguas bem legíveis para todos os povos entenderem. Paulo disse, todavia, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para que todos possam entender e instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas que ninguém entende. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, sim, sejam meninos, mas adultos no entendimento. 1 Coríntios 14, 19 e 20. Irmãos, Paulo aqui está falando sobre o falar em línguas, ou seja, línguas que se falam em outros países. Cada país tem a sua linguagem. Por exemplo, a língua inglesa, para nós brasileiros, é uma língua estranha, mas tem quem interprete. Paulo disse que só se falasse em línguas estranhas na igreja se tivesse quem interpretasse. Se não houvesse quem interpretasse, que ficassem calados na igreja. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Irmãos em Cristo Jesus, o que nós vemos nas igrejas supostamente pentecostais é uma brincadeira, ou seja, uma bagunça. Se tiver 1.000 pessoas na igreja, todos querem falar línguas estranhas. E se torna uma desordem no culto. Paulo disse, se alguém falar em línguas estranhas, que seja 2 ou mais 3, e se houver intérprete. Se não tiver intérprete, que fiquem calados na igreja. Irmãos e ouvintes, aonde está a base nas escrituras para estas línguas estranhas que se fala nas igrejas supostamente pentecostais? As línguas estranhas surgiu nas igrejas supostamente pentecostais através de uma falsa interpretação tirada de Atos 2, o dia de Pentecoste. Irmãos e ouvintes, comparar as línguas do dia de Pentecoste com estas línguas que se falam nas igrejas supostamente pentecostais é o mesmo que comparar Cristo com Belial. As línguas que falaram no dia de Pentecoste não tem nada a ver com estas línguas que falam nas igrejas supostamente pentecostais. Irmãos e ouvintes, nós estamos pregando esta mensagem com base nas palavras do Senhor Jesus Cristo, de Mateus 12, 31 a 37. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, também 14, versículo 1 a 28. Irmãos e ouvintes, Jesus Cristo avisou que não se pode brincar com o Espírito Santo, porque esta brincadeira com o Espírito Santo pode se tornar uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Em Mateus 12, 31 a 32, o Senhor Jesus Cristo agora entra na sua comparação das duas árvores, a árvore boa e a árvore mau.
porque pelo fruto se conhece a árvore. Será que estas línguas estranhas que se fala nas igrejas supostamente pentecostais é fruto do Espírito ou são fruto da carne? Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26, Paulo aqui revela quem são os frutos da carne e quem são os frutos do Espírito. Paulo começa dizendo: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne, ou seja, os frutos do Espírito, não são assim como o povo pensa. Mas nós vamos mostrar aqui primeiro os frutos do Espírito. Ou seja, nós vamos mostrar primeiro, antes, os frutos da carne. Depois mostraremos os frutos do Espírito. Todos já conhecem essas passagens da Bíblia. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne, ou seja, os frutos da carne, são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas as obras do Espírito, ou seja, os frutos do Espírito, são estes: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos e ouvintes, quando Jesus Cristo disse: a árvore boa produz bons frutos e a árvore mau produz maus frutos, ele estava falando das obras. Ele estava falando das obras do Espírito e das obras da carne. Paulo completa o que Jesus Cristo disse em Mateus 12, 33, falando das duas árvores e dos frutos que essas duas árvores produzem aqui na terra. Uma árvore produz frutos bons, a outra árvore produz frutos maus. Para os que representa a árvore mau, Jesus Cristo disse: raça de víboro, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração de vocês, disso vocês falam, disso a boca de vocês pronunciam. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas maus. Digo-vos, pois, que de todas as palavras fúteis que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Paulo completa estas palavras do Senhor Jesus Cristo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou quando ainda estava no corpo, o bem ou o mal. Irmãos e ouvintes, ninguém escapa de passar pelo tribunal de Cristo para prestar conta de tudo o que fez por meio do corpo aqui na terra, o bem ou o mal. Irmãos e ouvintes, Paulo não deixa ninguém enganados. Ele nos mostra que quem andar nas obras da carne não herdará o reino de Deus. Irmãos e ouvintes, já diziam os profetas do passado: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento.
Os povos vão se perder porque não têm conhecimento dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Se os povos da terra se dedicassem a conhecer as palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, não iria se perder tanta gente na terra. Mas, por falta de conhecimento, vão se perder por não querer dar ouvido às palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Buscai o conhecimento enquanto se pode encontrar, porque vai chegar um tempo em que vão buscar o conhecimento e não vão encontrar. Os nossos profetas do passado profetizaram que haveria de vir um tempo aqui na terra, que Deus vai enviar uma fome na terra. Não é fome de pão e nem sede de água. Vamos ouvir o que disse o profeta Amós no seu livro, capítulo 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor Deus, e não ouvirão. Andarão errantes de mar a mar, do norte ao sul, e até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, os jovens desmaiarão de fome e de sede, e não encontrarão o pão da vida e nem as fontes das águas vivas. Irmãos e ouvintes, o que nos representa na graça do Filho de Deus na terra para nós? Quem é o pão vivo que desceu do céu e quem é a fonte das águas vivas? Vejam quem é o pão vivo que desceu do céu. João 6, 48 a 58. Vejam quem é a fonte das águas vivas. João 4, 13 a 15, Apocalipse 7, 15 a 17, Apocalipse 21, 5 a 7. Entenderam, irmãos e ouvintes, quem é o pão da vida e quem é a fonte das águas vivas? Irmãos e ouvintes, tem muita gente enganada na terra, pensando que aquele pão que ele come na ceia da sua igreja é a carne de Jesus Cristo, e o vinho que ele bebe na sua igreja seja o sangue de Jesus Cristo. Irmãos e ouvintes, aqui está o engano dos sistemas religiosos da terra. Se julgam salvos por comer o pão e beber o vinho nas suas igrejas. Será que é pelo fato de comer o pão e beber o vinho já está salvo sem nenhum perigo de condenação eterna? Será que pelo simples fato de quem não comeu o pão e nem bebeu o vinho não ser salvo? Irmãos e ouvintes, se eu lhes disser que esta ceia celebrada pelos sistemas religiosos da terra não tem nenhuma validade diante de Deus, vocês acreditam? Esta ceia celebrada pelos sistemas religiosos da terra não tem nada espiritual, são fruto da carne e satisfazem os desejos da carne. A ceia é tão carnal que eles fazem uma festa da carne para comer a carne de Jesus Cristo e beber o seu sangue. Os sistemas religiosos da terra são tão cruéis que mensalmente matam Jesus Cristo para comer a sua carne e beber o seu sangue. Irmãos e ouvintes, aonde está escrito, de Atos dos Apóstolos ao Apocalipse, os apóstolos de Jesus Cristo celebrando a ceia mensalmente, com pão e vinho? Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 34. Os coríntios estavam celebrando a festa da carne, e Paulo não aprovou aquela festa da carne. Os coríntios estavam celebrando a mesma ceia que os sistemas religiosos do século XXI estão celebrando. Dizendo que é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos e ouvintes, o que Paulo disse quando
chegou em Coríntios e viu os religiosos celebrando a ceia, vejam o que Paulo diz sobre a ceia dos coríntios. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, ouço que entre vós, quando vocês se ajuntam na igreja, há contendas, dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós facções, para que os que são aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que, quando vocês se ajuntam na igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Irmãos e ouvintes, se Paulo estivesse pessoalmente no nosso meio hoje, ele dizia a mesma coisa. Vocês estão se reunindo na igreja não para celebrar a ceia do Senhor. Vocês se reúnem na igreja para celebrar a vossa própria ceia e não a ceia do Senhor Jesus Cristo. Paulo não aprovou a ceia dos coríntios, como também não aprovará a ceia dos sistemas religiosos da terra hoje. Irmãos e ouvintes, vamos entender estas palavras de Paulo, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que venha. Irmãos, raciocinem. Como nós podemos anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo se Ele está vivo para nunca mais morrer? Irmãos e ouvintes, dá-nos a entender que a ceia era celebrada com comida e não só com pão e vinho. Vejam o que Paulo diz. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para a condenação vossa. A ceia dos coríntios tinha se tornado uma facção e os aprovados por Deus não concordavam com aquela ceia celebrada pelos coríntios. Até hoje, os aprovados por Deus também não concordam com esta ceia celebrada pelos sistemas religiosos da terra. Irmãos e ouvintes, vamos ouvir o que Jesus Cristo disse com os religiosos do seu tempo. Raça de víbora, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que sai da boca dos líderes religiosos do século XXI Jesus Cristo chamou os líderes religiosos do seu tempo de cegos e guia de cegos, serpente e raça de víboras. Como escaparei da condenação do inferno? Mateus capítulo 23, versículo 33. Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus 15, 6 a 14. Cegos e guia de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Irmãos, Jesus Cristo disse: pelos seus frutos se conhece a árvore. Que tipo de frutos produzem os sistemas religiosos da terra hoje? Os sistemas religiosos da terra estão produzindo frutos podres, frutos maus, frutos que quem comer morre espiritualmente. Os frutos que os sistemas religiosos da terra produzem é contaminados, e todos que estão comendo destes frutos estão morrendo espiritualmente. Os frutos que os sistemas religiosos da terra estão produzindo, quem está comendo dos frutos está ficando cegos espiritualmente. Os frutos também estão causando um sono profundo nos que estão se alimentando dos frutos que produzem os sistemas religiosos da terra. São duas árvores, e cada árvore tem
o seu dono. A árvore boa, o dono dela é o Deus vivo. A árvore mau, o seu dono é o diabo. Jesus Cristo disse: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada e lançada no fogo, que nunca se apaga. Deus não plantou o joio na terra. Quem plantou o joio na terra foi o inimigo de Deus, que se chama diabo e Satanás. Deus mandou seus trabalhadores semear a boa semente no seu campo. E enquanto os seus trabalhadores dormiam à noite, veio o inimigo, semeou a mau semente no campo. Irmãos e ouvintes, vejam a parábola do joio e do trigo, contada por nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 13, 24 a 30. Os discípulos de Jesus Cristo perguntaram por que o Senhor Jesus Cristo só falava por parábola. Veja a resposta de Jesus Cristo para os seus discípulos, Mateus 13, 11 a 23. Eu só falo por parábola, ou seja, por meio de parábolas, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois o que tem, dá-se-lhe-á em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os seus olhos, e nem ouçam com os seus ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se converta, e eu os salve, ou seja, e eu os cure da sua cegueira espiritual. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão ouvindo, e ouvir o que vocês estão ouvindo, e ver o que vocês estão vendo, e não ouviram e nem viram. Ouvi, pois, a parábola do semeador? Em Mateus 12, 33, Jesus Cristo nos mostrou duas árvores, uma árvore boa e uma árvore mau. Em Mateus 7, 24 a 29, Jesus Cristo nos mostra duas casas e dois fundamentos. Todos que ouvem as palavras de Jesus Cristo e não praticam, é comparado a uma casa edificada na areia. E todos que ouvem as palavras de Jesus Cristo e praticam, é semelhante a uma casa edificada na rocha. Podemos dizer, sem medo de estar fazendo julgamento precipitado, os sistemas religiosos da terra é semelhante a uma casa edificada na areia, porque os sistemas religiosos da terra ouvem as palavras do Senhor Jesus Cristo e não praticam. Por isso são comparados por Jesus Cristo de casa edificada na areia. Em Mateus 13, versículo 1 a 53, que é o capítulo todo, Jesus Cristo conta uma série de parábolas. Na parábola do semeador, ele mostra um povo que tem na terra que os mistérios do reino dos céus está oculto para eles. Jesus Cristo disse que a este povo não é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, têm um coração duro para que não se convertam e Jesus Cristo salve, ou seja, os cure da sua cegueira espiritual e da sua surdez. Parábola do semeador, contada por Jesus Cristo. Então, irmão, parábola do joio e do trigo, contada por Jesus Cristo. Mateus 13, 24 a 30. Mateus 13, 38 a 43, Jesus Cristo explica a parábola do joio e do trigo,
quem semeou o trigo no campo e quem semeou o joio no campo. É lamentável de se dizer, mas é a realidade nua e crua. Os sistemas religiosos do século XXI, mais de 50% é joio e casa edificada na areia. Mateus 13, 1 a 23, Jesus Cristo conta a parábola do semeador. E 4 tipos de terrenos aonde esta semente foi semeada. Uma semente foi semeada à beira do caminho. A outra foi semeada em lugares pedregosos. A outra semeada entre os espinhos. A última foi semeada em terra boa. Quem tem ouvido para ouvir, ouçam, disse o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 13, 18 a 23, aqui, Jesus Cristo explica a parábola do semeador. Ouvi, pois, a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, estes são os que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas a semente que caiu em terra boa, este é o que ouve a palavra e entende, e dá fruto 100%. Irmãos e ouvintes, será que os sistemas religiosos e suas lideranças entendem os mistérios do reino do céu? Entendem as palavras do Senhor Jesus Cristo? O que Jesus Cristo disse com os religiosos do seu tempo? Em João 8, 12 a 44, os religiosos disseram para Jesus Cristo que eram filhos de Deus. E de quem Jesus Cristo disse que aqueles religiosos eram filhos? Porque eles eram filhos do diabo. Porque eram mentirosos e falavam o que aprenderam com o pai deles. Vejam o que Jesus Cristo diz hoje para todos que ainda não conheceram a verdade, que está lá em João 8, 31 a 44. Esta é uma mensagem do céu para todos os habitantes da terra ouvir antes do toque da última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça passou. Depois que a última trombeta tocar, não tem mais nenhuma chance para ninguém aqui na terra. A porta da graça ainda está aberta hoje. Amanhã ela pode se fechar e nunca mais ela vai se abrir para ninguém entrar. Os povos da terra não estão levando a sério o que Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Infelizmente, os sistemas religiosos da terra não querem ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Preferem dar ouvido aos líderes religiosos e acreditar nas suas mentiras e enganação. Os líderes religiosos da terra são deuses para os povos da terra. O que os líderes religiosos falam, eles acreditam, como que ele seja o próprio Deus, falando para eles. Quando o líder sobe no púlpito da igreja, o povão dá glória a Deus. A glória não é para o Deus do céu, é para o Deus da terra, que acabou de subir no púlpito da igreja. Bem que os líderes religiosos eram para ser homens cheios do Espírito Santo de sabedoria, para repassar para os seus fiéis as escrituras nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha.
Mas a verdade é que os líderes religiosos não estão preocupados em repassar para os fiéis as palavras do Senhor Jesus Cristo. Os líderes religiosos do século XXI estão preocupados com o materialismo, que nada vai se aproveitar no dia em que Jesus Cristo pedir conta com todos eles. A preocupação dos líderes religiosos do século XXI é com o materialismo. A espiritualidade dos religiosos do século XXI é zero. O que vem a ser espiritualidade para os líderes religiosos do século XXI? Irmãos e ouvintes, só cego não vê o que os sistemas religiosos faz com os fiéis. A enganação é grande. Não tem tamanho, não tem limite do que os líderes religiosos ensinam para os seus fiéis nas suas igrejas. Veja o absurdo que eles ensinam nas suas igrejas, mentindo para os seus fiéis, que tem que pagar 10% do seu salário para Deus. E não é para Deus, é para eles. Sob pretexto que, se não pagarem o dízimo, estão roubando a Deus. E os fiéis, para não roubarem a Deus, se obrigam a pagar 10% do seu salário da sua renda, com medo de estar roubando a Deus. Aonde está escrito, de Mateus ao Apocalipse, Jesus Cristo e seus apóstolos, dizendo que quem não pagar o dízimo está roubando a Deus? Muitos irmãos não dão crédito às minhas mensagens, porque eles dizem, você é contra os pastores e contra o dízimo. Irmãos e ouvintes, eu não sou contra os pastores nem contra o dízimo. Quem é contra os pastores e contra o dízimo é a nova aliança feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Ai daqueles que forem contra a nova aliança feita pelo Salvador Jesus Cristo. As escrituras do Gênesis ao Apocalipse não aprovam homens com título de pastores. Nenhum profeta da velha aliança aprovou homens com título de pastor. Veio o Filho de Deus, também não aprovou homens com título de pastor. Não concordo com o dízimo, porque o dízimo só teve a sua validade até Malaquias. Ou seja, de Gênesis a Malaquias. Malaquias encerrou o dízimo. A lei só teve validade até João. Jesus Cristo é o fim da lei. Quem disse que a lei só teve validade até João foi o próprio Jesus Cristo. E quem disse que o fim da lei é Jesus Cristo foi Paulo, em Romanos 10:4. Quem disse que eu sou contra os pastores e contra o dízimo, me respondam com sinceridade, sem hipocrisia. Vocês que apoiam pastores e dízimos, vocês estão na lei ou na graça do Filho de Deus? Se estão na lei, continue pagando o dízimo, para não roubarem a Deus. Ou seja, para não roubar os seus pastores, meu irmão, porque não é roubar a Deus, é roubar os pastores. Mas se estão na graça de Jesus Cristo, obedeçam ao autor da graça de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse eu posso confiar, porque Ele é o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas perdidas. Abram os olhos e vejam. João 10:1-16. Jeremias diz que é maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu apoio. Veja Jeremias 17, versículo 5. Os religiosos fanáticos se apoiam nos pastores como se ele fosse um Deus. E na verdade os pastores é um Deus para os fiéis, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Irmãos, se é que vocês creem nas Escrituras como inspiração divina, leiam Jeremias 17, 5-9. Aqui vai o nosso conselho, irmãos. Saiam da maldição e venham para a bênção em Jesus Cristo, que é o bom pastor. Deixem de confiar no homem como pastor.
Jesus Cristo disse que eles não são pastores, são mercenários. E mercenário não sabe cuidar das ovelhas do bom pastor, que é Jesus Cristo. Irmãos, despertem do sono. Levanta-te entre os mortos, que Cristo te iluminará. Conheçam a verdade, que a verdade te liberta. A verdade liberta vocês do curral dos mercenários. Mercenário só quer comer a carne das ovelhas, beber o sangue das ovelhas e se vestir da lã das ovelhas. Venha para o aprisco do bom pastor, que vocês não se arrependerão. Se vocês nunca meditaram nestas palavras do bom pastor, meditem. João 10, 1 a 16. Se vocês entenderem estas palavras do bom pastor, nunca mais vocês pisam os pés nos currais dos mercenários. Como atalaia de Deus, estamos repassando para os habitantes da terra o grande abismo e o grande perigo que anda os religiosos da terra. O abismo de perdição que eles andam passo a passo, ou seja, de passo largo. E os sistemas religiosos da terra não estão vendo nem prestando atenção. O que vocês ouçam ou deixem de ouvir, estamos repassando para os povos da terra o que Deus tinha para falar para os povos da terra antes do toque da última trombeta. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita, disse Jesus Cristo nos Evangelhos. E também quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Além de rejeitar Jesus Cristo, rejeita a Deus. Quem rejeita um profeta de Deus, qual ele envia para pregar a mensagem. É o conselho revelado dos céus para os povos da terra antes do toque da última trombeta. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar com Deus mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. E a Igreja de Jesus Cristo diga amém.